Olá, seja bem-vindo a essa aula que é a segunda parte de um case que a gente está resolvendo sobre exploração de séries macroeconômicas no R. Então já trabalhamos com uma parte e esta então é a segunda parte, o segundo momento da aula. Vamos recapitular inicialmente o que a gente já viu até agora e aí já vamos entrar no conteúdo propriamente dito dessa aula. Então, olha aqui comigo, o problema que a gente está resolvendo aqui é construir uma tabela e gráficos comparáveis para diferentes variáveis que estão em periodicidades diferentes e também que têm formatos diferentes, características diferentes. A gente vai comparar IPCA, Selic, dólar e GDP, que é o PIB, tá? Lembrando que IPCA, Selic e CDI estão na base mensal e são variações percentuais, mês a mês. Dólar é uma série diária da cotação do dólar frente ao real, tá? Então são muito mais dados porque são dados diários. E isso aqui a gente diz que é uma variável em nível, porque ela não é a variação percentual. O GDP, ele é o nosso PIB, né? O PIB brasileiro. E ele está aqui nessa série que a gente importou, vindo como uma variação percentual ano a ano. Então, e nós vamos pegar os dados, estamos pegando os dados do CoinDL, né? E qual que é o propósito? Então encontrar os percentuais anuais de variação de cada uma dessas séries e colocar tudo na mesma base, criando gráficos que a gente consiga comparar essas séries que têm diferentes características. Vou passar rapidinho o que a gente já viu na primeira aula e já vamos entrar então no conteúdo novo. Vou carregar os pacotes, tá? Carregar minha API aqui, definir Start Date. Lembrando que se eu mudar a Start Date, eu consigo atualizar todo o meu código com base nessa nova data de início, né? Pegando os dados de IPCA, de CDI, estou passando rápido porque isso aqui já foi visto em outra aula, os dados brutos de dólar, cada um com sua característica, ó, o GDP ele é o anual, e aí aqui a gente começa a aplicar as transformações. Tem uma transformação do IPCA, lembrando que o objetivo de cada uma dessa transformação é trazer uma tabela de dados que antes estava em característica diferente, como é o caso do IPCA aqui, que era mensal, em variação percentual, trazer isso para variações percentuais na base anual. Veja, agora eu tenho cada ano como sendo uma linha, né? E antes eu tinha bem mais observações, né? Aqui tinha 200 e pouca, e agora eu tenho 21, porque agora eu tenho apenas uma informação para cada ano. Então, no caso do IPCA, do CDI, opa, rodei coisa a mais. Esse aqui não é para rodar, vou excluir. Esse é o que a gente vai fazer agora. Anual, dólar. Então, no caso do IPCA, da Selic e do CDI, a gente tem séries na base mensal, tá? E a gente transforma eles para anual e é o mesmo código. Então, a gente fez o código para o IPCA e replicamos para CDI e Selic. Agora, no caso do dólar, é diferente porque o dólar é uma variável que está em nível, né? E vamos ver então o que a gente precisa fazer. Eu preparei um código aqui e você acompanha o raciocínio, tá? Primeiro a gente vai pegar essa tabela raw dólar, que tem uma informação por dia, tá? Veja aqui, é uma informação para cada dia, dia 20 de janeiro, dia 21 de janeiro, 22 de janeiro. E vou adicionar uma nova coluna chamada date, usando a função year do pacote LubreDate, e utilizando a função mutate do dplyr, que é a função que cria variáveis, tá? Então isso aqui a gente já tinha visto anteriormente. Estou criando também uma variável que indica o ano. E aí vou fazer algo que também já foi feito antes, que é fazer um arrange, ou seja, eu vou ordenar os meus dados com base na variável date, e o default deste arrange é ordenar de forma ascendente, ou seja, do menor para o maior, ou no caso de datas, do mais antigo para o mais recente, tá? Então, veja que vai mudar a ordenação aqui. A ordenação padrão estava vindo com o último ano primeiro, a última observação primeiro. Agora inverteu. As minhas primeiras observações são do ano 2000, que é o começo da minha amostra de dado. E aí, se eu fizer um agrupamento, olha só, eu tenho 5.290 linhas de dado, tá? Se eu fizer um agrupamento por year, pela variável ano que eu criei, me restaram, eu tenho aqui as mesmas linhas, né? O group by ele não gera linha nova, não muda o dado, ele só agrupa. Então agora eu tenho
está me dizendo aqui que eu tenho 22 grupos, baseado na variável year, tá? Porque eu tenho 22 anos distintos. E agora, quando eu aplico a função summarize em cima do grupo by, o resultado dela vai ser uma nova tabela, muito similar à lógica de pivot table, de tabela dinâmica do Excel, utilizando, que vai ter a mesma quantidade de linhas que os meus grupos, tá? Então, o resultado aqui vai ser 22 linhas de dado. E o que eu vou fazer? Tenta entender. Eu vou pegar a última cotação de dólar para cada grupo, que é para cada ano. Ou seja, eu vou pegar o último valor de dólar para cada ano, e aí com esse último valor de dólar, depois, na sequência, a gente vai conseguir dividir o dólar, a cotação do dólar frente ao real em T, num ano T, em relação ao T-1, ao ano imediatamente anterior. E com base nisso eu consigo calcular o retorno, ou seja, a variação percentual do dólar. Mas vamos lá, um passo de cada vez. Com o summarize, em cima do group by, usando essa função last, que é do próprio dplyr, a gente tem aqui o dólar anual, tá? Temos aqui, ou seja, isso significa que no ano 2000 o dólar fechou a 1,95. Saudade, não? O dólar fechou a 1,95 no ano 2000. E aí, se você copiar e colar aqui, ó, e usar essa função view, a gente consegue ver os dados aqui, olha só, os dados completos. Então, em 2021 até o momento, o ano não fechou, tá a 5,42 o dólar, mas no ano 2020 fechou a 5,19, arredondando para 5,20, tá? E agora, olha só, agora a gente vai criar aqui, com a função mutate. Na realidade, a função mutate ela cria novas variáveis ou sobrescreve variáveis já existentes. Como a variável dólar já existe, ele vai sobrescrever a variável dólar, com esse comando que eu estou dando. Então, eu vou sobrescrever a variável dólar já existente, e o que ela vai ser? Ela vai ser a variável dólar atual, né? Dividido por isso aqui é muito legal no R. Eu vou usar uma função chamada lag do próprio pacote dplyr, e essa função chamada lag, ela primeiro vai receber de input a variável, né? Que no caso é o dólar, e depois tem um argumento, que é um argumento de n. Esse argumento eu vou colocar o número de defasagens que eu quero. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no help. Olha só, o n, o que significa? Ele está me dizendo aqui, ó, um inteiro positivo, né, de comprimento 1, que indica o número de posições de lead ou lag. Lead é o oposto da função lag, né? O lead olha para frente, e o lag olha para trás, para as defasagens. Então, o n na função lag, ele está olhando para o número de defasagens. E eu usando esse parâmetro aqui, que por sinal é o default da função, 1L, ele está olhando para um lag atrás. Ou seja, se o meu dólar ele já está na base anual, veja aqui que eu já tenho 22 observações, uma para cada ano. Se eu já estou com ele na base anual, eu estou dizendo que se ele vai dividir o dólar pelo dólar em lag 1, eu estou dizendo que quando ele olhar para o ano 2001, ele vai dividir o 2,32 pelo 1,95, que é referente ao dólar do ano 2000. É isso que ele vai fazer. E mais do que isso, né, vai tirar 1 para eu ter a taxa de evolução em decimal. Tudo bem? É isso que a gente está fazendo aqui. Olha que legal que fica. Acho que eu acabei atribuindo o objeto, né? Olha só, já ficou aqui. Obviamente, o primeiro veio como NA, né? Por quê? Porque ele não consegue calcular, porque não tem defasagem anterior, entendeu? Então, sempre quando a primeira observação a gente perde quando a gente usa esse tipo de abordagem para cálculo de retorno, porque a gente não tem um lag anterior para calcular, tá? Na verdade, se perde o número de defasagens que você está usando, né? Aqui a gente está usando uma defasagem só, então a gente perde só a primeira observação. E temos aqui nossa variável dólar calculada.
Acho que esse era o maior desafio, assim, de calcular a variável dólar, porque ela era diferente. Eu deixei comentado aqui uma outra possibilidade, só que aí eu falo para ter cuidado, que é utilizar uma função do Ctrl Shift C, você comenta ou descomenta, olha que legal. Command Shift C para Mac. Então, se você pegar isso aqui que eu coloquei de comentário, tá? E vamos vir aqui, depois do Group By, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Isso é só um teste, só para te mostrar. Usar essa função tk-transmute, que é do pacote tidyquant, e usar essas configurações padrões aqui, ele calcula o retorno para a gente, tá? Só que é um pouco perigoso, tá? Eu vou usar a função period return yearly anual, então, e ele vai calcular para mim. Vamos ver. Lembrando que nesse momento aqui, eu tô com todas as minhas linhas de dados, tá? Todas. E aí, ao aplicar aqui, eu não preciso fazer nada de summarize, só o group by, e ele já vai calcular para mim. Só, ó, tá vendo? Já calculou 22 linhas de dados com base em 22 grupamentos, só que tem um porém aqui. Quer ver? Se você olhar para 2020, o valor que a gente tem aqui, ó, é 29,233, tá? E calculando daquele outro jeito, que está salvo aqui no anual dólar, eu vou dar um view também. Eu vou ter um valor diferente. Aqui, ó, 28,93. Tá? E aqui era 29. Por que dessa diferença? E na verdade para todos os anos vai ficar diferente. Então esse que é o ponto assim que o profissional ou quem está trabalhando precisa entender as coisas para não fazer bobagem, né? Essa função ela é muito legal, ela facilita a nossa vida, só que ela pega o retorno do período tendo como base a última informação do ano dividida pela primeira informação do ano. Só que não é o que eu quero, porque a primeira informação do ano já pode ter um aumento expressivo ou uma queda expressiva. E eu vou perder essa variação se eu fizer esse tipo de cálculo. O que eu tenho que fazer? A forma correta de calcular o retorno, né? Isso para qualquer variável. É você pegar o 31 de dezembro contra o 31 de dezembro do outro ano. A última informação de um ano contra a última informação do outro ano. Não o 31 de dezembro contra o primeiro dia útil do ano, do mesmo ano. Não é uma abordagem correta. E é isso que essa função faz. Então, por isso que eu tinha deixado ela comentada, eu vou até excluir, eu não vou usar isso, tá? Eu vou seguir na lógica que a gente tinha feito antes. Usando summarize e fazendo o cálculo na mão, né? Não é na mão porque a gente usa funções prontas também. Vou até salvar de novo o objeto. Tá aqui, ó, vou até excluir isso aqui. Na verdade, né? Deixa ali comentadinho, não vai atrapalhar ninguém. Mas não vamos usar. E por fim, o GDP, a gente não precisa basicamente fazer transformações, né? A única coisa que a gente vai fazer para deixar ele na base anual e em variação percentual, como as demais séries já estão, é criar uma variável year aqui para substituir essa date, tá? E também vamos dividir esse PIB que está em percentual para ficar na base decimal e ficar coerente com as demais séries. É isso que a gente está fazendo aqui, ó. Eu crio uma variável year. No único mutate eu posso criar N variáveis, quantas variáveis eu quiser, tá? E eu também estou aproveitando para dividir o PIB por 100. Olha só, ele já faz para mim. E aí depois eu vou dar uma range na data, para também ficar coerente com os demais. E para ficar coerente também com as demais séries que a gente tratou, olha só, vou até abrir o dólar aqui, como é que ficou. Ó, o dólar ficou year e dólar. Então, para ficar coerente, no GDP, olha só, eu tinha mais coisa, eu tinha aqui date, PIB e year. Então eu vou usar essa função do dplyr, que é o select. O select, eu vou botando o nome das variáveis e ele vai trazer como output uma ordenação da tabela com base na ordem que eu botei no select, tá? Então eu botei year, PIB e esse menos date indica que ele vai tirar fora a variável data. Ele não vai trazer ela, tá? Eu vou tirar ela fora. É isso que eu vou fazer. Vou rodar aqui
Beleza. Então agora o meu GDP está exatamente igual às outras séries. Legal, né? Agora o que falta? A gente já tem tudo. Todas as séries estão na mesma base percentual, né? O que falta? Faltam duas coisas. Primeiro, unificar elas em uma única tabela, tá? Que é fazer um procedimento de join, que a gente fala, de unificação. E depois ainda falta a gente, então, fazer um cálculo para que esses percentuais se tornem percentuais cumulativos para cada uma das variáveis que a gente está trabalhando. E aí eu vou poder fazer um gráfico de série temporal que vai me mostrar cada uma dessas variáveis comparativamente, todas saindo da mesma base 1. Olha que bacana, tá? Vamos lá então. Agora a gente vai então fazer o primeiro passo que ainda falta, que é unificar, fazer um join em todas as séries. Eu vou partir do anual GDP, que é a nossa série do PIB anualizada, tá? Olha só, year e PIB. Todas elas estão nesse formato, year e a série, tá? E aí, por isso que a gente renomeava a série lá no começo, para não vir com um padrão, acho que era Velo, e a gente renomeava para o nome da série, justamente para facilitar a nossa vida aqui no Join. Eu tenho várias funções de Join. O Left Join é uma função que ele vai manter o que é da esquerda, digamos assim. O que é da esquerda é o primeiro valor que eu estou trazendo, então ele vai manter o que é da esquerda. Então, por exemplo, se eu tenho 15 anos na série da esquerda, que é a primeira, e tenho 20 na série da direita, ele vai trazer, da série da direita, ele vai trazer as 15 que batem, tá? É isso que ele vai fazer. Então, com isso, eu vou usar essa função leftJoin do pacote de PlyR, que ele diz assim, você pega o Annual GDP, tá? Que é Year e PIB, e aí você vai fazer um leftJoin da Annual GDP com a Anual IPCA. As duas têm o que em comum? Tem a variável Year em comum. Então, no parâmetro by, eu vou dizer faça o join pelo year, tá? E aí vou rodar até essa parte aqui, você vai ver, olha só, que bacana. Ele trouxe então year, PIB e IPCA. E aí vou fazer o mesmo procedimento para todas as outras séries, tá? E agora o que aconteceu aqui? Lembra que antes tinha algumas variáveis aí que tinham 2020 até 2021 como ano. Agora não tem mais. Por quê? Porque ele está pegando o left join, então ele está mantendo como base o dado da esquerda, que é esse meu anual de GDP, que só vai até 19. Então por isso que quando eu faço todos os joins aqui, ele tira o 19. Mas se você olhar aqui em cima no dólar, eu ainda tenho um NA, tá? Que é justamente aquele primeiro cálculo do dólar que a gente perde, né? Aquela informação porque a gente fez um cálculo de retorno. Aí eu vou usar, tem várias formas de tratar um NA, essa que eu estou fazendo aqui é a mais grosseira de todas, que é usar essa função NAOMIT, que ela faz o quê? Ela mata a linha inteira que tem pelo menos um NA, então todas essas outras informações aqui eu vou perder por conta desse único NA que eu tenho, ele vai matar a linha inteira, tá? Vamos ver como é que ficou? Ficou assim, olha que bacana. Temos aqui nossa tabela de dados unificada com Year, PIB, IPCA, CDI, Selic e dólar, tá? E os retornos, aí, as variações percentuais, né? De cada série. Se eu plotar, né? É uma palavra de analista de dados que nem existe, vem de plot em inglês, né? Fazer o gráfico, aqui usando o digraph. Olha só, fica essa bagunça, né? Fica essa bagunça. Por quê? Porque é gráfico de variação percentual e não é isso que a gente quer como output. Até eu já vi, né? E isso até é triste de falar, já vi relatórios profissionais de uma empresa profissional do mercado financeiro que mostra para os seus clientes o retorno de fundos de investimento nesse formato aqui de variação percentual, só que isso aqui não quer dizer nada, né? O investidor, por exemplo, ele não quer ver a variação percentual mês a mês de um fundo de investimento, por exemplo, ele quer ver o acumulado, né? No ano ou no mês, né? Ele quer ver dentro de uma periodicidade, ele quer ver o acumulado. Então, por isso que o profissional de finanças ele tem que estar sempre ligado no que tipo de visualização que é de fato interessante
né? Porque tem coisas que não fazem muito sentido. Então isso aqui, essa variação percentual pode ser interessante para algum tipo de cálculo, mas como visualização final, ela não me dá nada, né? Eu não consigo olhar para esse gráfico aqui e dizer qual que foi a série que mais subiu, por exemplo. Nem isso eu não consigo dizer, tá? Então é isso que está faltando, a gente conseguir acumular. E lembrando que é o seguinte, aqui ó, cálculo, botar cálculo cumulativo das séries. Lembrando que eu não estou dizendo aqui que a gente deve comparar PIB com CDI ou com dólar, não tem nada a ver. É um caso prático de como se trabalha com séries temporais macroeconômicas e por isso eu trouxe essas séries que estão entre as mais usadas, né? Mas não estou de forma alguma querendo comparar a PIB com o CDI, eu sei que cada uma serve para uma coisa diferente, tem funções específicas, mas você vai entender a lógica, né? De como que se trabalha com diferentes séries, em diferentes temporalidades, né? Esse que é o propósito da aula. Então vamos lá, agora eu vou criar esse último objeto aqui, eu vou partir do df%, tá? Eu vou tirar esse gráfico e deixar aqui para baixo. Deixa ele fora. A partir do df%, e agora lembra que ele tem a função mutate do dplyr? Agora a gente vai usar uma função que eu vou dizer que ela é avançada, tá? Então ela é já um nível intermediário para avançado, mas é simples de entender. Então se você já entender esse exemplo, você talvez vai facilitar muito sua vida mais para frente. A função mutate, eu tenho que especificar variável por variável que eu quero ir mudando. Porém, se eu utilizo a função mutate at, eu consigo especificar um rol, um conjunto de variáveis, e eu consigo aplicar a mesma função para aquele conjunto de variáveis. Olha que massa, olha que legal. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou abrir ela, e ela tem dois parâmetros um pouquinho estranhos, que usa um ponto na frente, que é o ponto vars e o ponto funcs. Ponto vars para indicar as variáveis que eu quero aplicar. Então, veja que eu tenho no df% aqui, eu tenho todas as variáveis que eu quero aplicar as funções de capitalização composta, né, que é fazer uma multiplicação do produto, né, acumulada, para ter o percentual acumulado. Só que eu não quero usar o year, não quero aplicar esses cálculos em cima do year, né, só para as outras variáveis. Então, se eu usar essa função aqui, ó, dplyr vars, e colocar o nome das variáveis, o parâmetro .vars do mutate@, vai entender que ele deve aplicar as funções que vêm na sequência apenas sobre essas variáveis aqui, entendeu? Que é o PIB, IPCA, CDI, Selic e dólar. E aí eu vou dizer qual que é a função que eu vou usar. A função que eu vou usar nada mais nada menos é do que a cumprod, que é a mesma que a gente já usou em outro caso aqui, se eu não me engano no IPCA, vamos ver. Vamos até olhar aqui. Na Selic, no IPCA e no CDI a gente usou o cumprod com o mutate para fazer o produto acumulado, tá? Que é justamente esse cálculo de retorno acumulado. Agora eu estou fazendo uma sintaxe um pouquinho diferente, tá? Porque eu estou criando uma função. Isso aqui é o seguinte, eu vou até trazer aqui para fora, ó, para criar a função no R, você faz assim, ó, você usa function, aí você vai dizer function de quê? Função de x, eu poderia chamar de y, de z, do que fosse, que eu estou chamando de x, e aí eu vou aplicar a função que eu quero. No caso ali eu quero que ele faça o produto acumulado de 1 mais x, então ele vai somar 1 em todos os x, é isso que ele vai fazer. Aí como embelezamento, né, eu já estou tirando 1, que é para eu ter uma taxa, e estou também botando tudo isso num parênteses fechado e multiplicando 100, ó, tá vendo? É a mesma coisa que a gente tem ali em cima. Multiplicando 100 para eu ter o valor percentual e já ficar prontinho para criar um gráfico na sequência. Olha que loucura, mas olha ao mesmo tempo que legal que que assim com duas linhas de código a gente faz isso tudo, né? Aqui então está a nossa tabela final que traz os percentuais. Então todos esses valores aqui são percentuais e estão na mesma base. Por que estão na mesma base? Porque a gente começou tudo com percentual. E a primeira observação, que é do ano 2001 agora, porque a gente acabou matando o ano 2000, ela sempre soma 1, né? Então sempre está começando com a base 1. Aí agora o que eu posso fazer? Eu posso pegar
Bom, se eu olhar aqui, né, para esse primeiro ano de 2001, eu sei que o PIB aumentou 1,39%, o IPCA 7,67%, CDI 17%, Selic 17% e dólar 18,7%. Já no segundo ano é o cumulativo de 2002, né, sobre 2001, com base em tudo aquilo que a gente já calculou previamente. E aí agora falta a cereja do bolo, que é a gente pegar esse objeto DF comum que a gente criou e criar um gráfico para ele. E olha também que simples que é para criar um gráfico com todas essas séries aqui, tá? Antes de eu falar sobre o gráfico, eu poderia ter feito como eu tinha feito antes, que era simplesmente botar aqui, ó, digraph, dentro do pipe, tá? Ele também iria criar o gráfico. Mas para ficar um pouco mais fácil de compreender a sintaxe que eu estou escrevendo, eu atribuo um objeto df, que tem sua tabela dos valores acumulados, e por fim eu crio o gráfico, que é este gráfico aqui, bonito. De novo, não estou dizendo que você deve olhar para isso aqui e dizer, nossa, CDI foi melhor que IPCA, não tem nada a ver. Ou que PIB, pior ainda, né? Cada variável tem um significado, não é o objetivo dessa aula falar dos significados das variáveis, mas se você olhar, por exemplo, aqui, você já vê que Selic e CDI andam muito juntas, né? O que é totalmente esperado e é isso mesmo, né? Mas elas aumentaram muito mais do que as outras séries em termos cumulativos ao longo desses anos. Agora você vê que aquele gráfico anterior de retorno anual não tem sentido nenhum de analisar, porque você não consegue capturar isso, né? Que a Selic e CDI são as que mais desempenharam em relação àquelas outras séries, né? Não estou comparando, por favor, né? Mas dado esse problema aqui, né? Em termos percentual, o que mais evoluiu foi Selic e CDI. E aí a gente tem aqui embaixo, olha só, PIB, né? Dólar aumentou 106%, estou no último ano, PIB aumentou 53,6%, IPCA 216%, ou seja, a inflação, né, aumentou 216% nesse período. E o CDI e Selic aumentou 860%, 870% nesse período aí de 20 anos, mais ou menos. Tá? E o dólar aumentou 100%, né, dobrou e um pouquinho mais que dobrou o preço. Então, assim, esse é o que eu quis trazer com esse case complexo, assim, mas riquíssimo em informações, é justamente abrir a mente, assim, para que você consiga pensar de forma mais crítica, né? Tipo, trazer aquelas ideias básicas de matemática financeira, aplicar usando essa lógica de linguagem de programação, usando a lógica do R, trabalha com vetores e tudo mais, e de criação de variáveis, trabalhando junto com visualização de dados. Então veja que dá para fazer coisas muito legais. E de novo, se eu simplesmente mudasse a data de início lá em cima e rodasse tudo agora de novo, eu teria uma nova visão com uma outra range de datas, por exemplo. Então assim, dá para fazer muita coisa legal com R. E esse foi o propósito dessas duas aulas, né, sobre exploração de séries macroeconômicas. Finalizamos essa aula, nos vemos na próxima. Até mais!